A nossa aula de hoje é referente ao paciente crítico com estresse metabólico. O paciente crítico é aquele que se encontra em risco eminente de perder a vida. É aquele paciente que passou por algum trauma, que pode ter sido acidente, uma cirurgia programada ou não, por queimadura, entre outros traumas. Mediante esse trauma, o próprio organismo vai ocasionar uma resposta. E o objetivo dessa resposta vai ser a restauração daquele tecido que foi lesionado. Então, esse paciente vai precisar de um cuidado intensivo em tempo integral, com medidas que podem ser invasivas ou não, tudo isso para garantir o suporte da vida desse paciente. A primeira fase de resposta ao trauma é a fase EB. Em alguns livros também, essa fase é chamada de fase do choque. Ela ocorre imediatamente após a lesão e pode durar de 12 a 24 horas. Porém, tem referências que falam que é de 5 a 7 dias, tem referências que falam que é de 3 a 5 dias e outras ainda falam que é de 3 a 6 dias. Porém, o mais recorrente é que essa fase dure de 12 a 24 horas. Nessa fase, ocorre o aumento de catecolaminas que estimula a neoglicogênese hepática. Há uma diminuição do débito cardíaco e a diminuição do consumo de oxigênio. Há uma diminuição também da TMB e da temperatura corporal. Há também a liberação do hormônio ADH. Então, nessa fase, o paciente está em instabilidade hemodinâmica. Então, todos esses recursos que o organismo faz, né, a diminuição do débito cardíaco, do consumo de oxigênio, todo esse procedimento é feito com a intenção do paciente alcançar a homeostase. Como eu falei, ele está em instabilidade hemodinâmica. Então, o paciente, por exemplo, se poupa, né? Então, diminui o gasto da TMB para garantir a vida do paciente e garantir essa homeostase. Posterior à fase EB, vem a fase FLAU. Alguns livros ainda retratam como a fase do fluxo. Nessa fase, diferente da primeira fase, nessa fase vai ocorrer o aumento da TMB, também há um aumento do catabolismo exacerbado, há também liberação de proteínas de fase aguda, né, PCR. O paciente vai ter passado essa fase da instabilidade e agora o intuito será melhorar a lesão. Então, nessa fase, vai ocorrer um aumento de catecolaminas, de cortisol, glucagon e GH. Então, vai ocorrer a elevação desses hormônios. Por isso que o paciente vai ficar em hiperglicemia. O paciente da UTI geralmente tem a glicemia elevada, devido ao aumento da glicogenólise, da gliconeogênese, tudo isso para garantir o aporte de carboidrato para esse paciente. Então, o próprio organismo vai aumentar os hormônios, catecolaminas, cortisol, glucagon e vai diminuir o hormônio da insulina, certo? Então, por isso que o paciente vai ficar em hiperglicemia. Nessa fase vai aumentar a TMB e nessa fase também vai ocorrer alteração nos 3 macronutrientes. No carboidrato vai ocorrer rápido esgotamento dos recursos, o metabolismo da insulina vai estar alterado, né, vai estar diminuído, vai estar aumentado a glicogênese hepática, há uma diminuição na eficiência da oxidação. É muito comum a desnutrição nesse paciente, devido ao prejuízo. Então, esse paciente, nessa fase, antes do trauma, ele pode estar eutrófico, mas, porém, nessa fase, é muito comum a desnutrição nesse paciente, né? Em curto prazo, devido a essas grandes respostas, né? Essa grande alteração metabólica. Então, o paciente vai estar inflamado devido ao aumento das proteínas de fase aguda. Então, nessa fase, a gente vai buscar o quê? Nessa fase, a gente vai procurar preservar a vida do paciente, porque vai ser inevitável esse paciente não desnutrir. Então, esse paciente vai desnutrir em curto período de tempo. Então, a gente vai verificar que com a terapia nutricional, a gente vai buscar preservar, não recuperar esse estado de um todo. É preservar, porque nessa fase realmente vai ser quase que impossível o paciente não desnutrir. Devido a essa secreção hormonal, também vai ocorrer, né, se tratando de lipídios, o aumento da lipólise e se tratando de proteína, vai ocorrer também uma alteração no metabolismo dessas proteínas, o aumento da proteólise.
Pode ocorrer nesse paciente a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, SIS, né, ou chamada sepse. Então, o que seria isso? O paciente sofreu uma lesão, certo? Então, esse local foi inflamado, podemos dizer assim, e o sistema imunológico vai tentar conter essa infecção. Então, no intuito de combater essa infecção, o sistema imunológico ele acaba produzindo inúmeras substâncias que são para cessar essa inflamação, porém pode causar infecção em outros órgãos, tecidos. Então, há uma resposta exacerbada, né, no intuito de conter essa lesão que pode ocasionar lesão em outros órgãos e sistema. A cada 3 a 4 segundos, alguém morre de sepse. Sepse é uma emergência. Sepse é a via final comum para a morte da grande maioria das doenças infecciosas em todo o mundo. Surge quando, no combate à infecção, o sistema imunológico lesa os tecidos e órgãos de uma pessoa. Isso pode levar à falência de órgãos e, finalmente, à morte. A maioria das infecções pode causar sepse. Entre elas estão infecções comuns, como pneumonia, infecções urinárias, infecções abdominais, infecções na pele ou em feridas, ou meningite. A gripe sazonal, a malária, a dengue, a febre amarela e o ebola podem causar sepse. Mais de 80% das infecções que levam à sepse são contraídas fora do hospital. Qualquer um pode ter sepse. Pessoas com um sistema imunológico enfraquecido estão especialmente em risco. Isso inclui adultos com mais de 60 anos, crianças pequenas com menos de 1 ano, pessoas com doença crônica do pulmão, fígado ou coração, pessoas com diabetes ou AIDS e pessoas sem o baço. Mas a sepse pode ser prevenida. A maneira mais fácil de prevenir a sepse é, em primeiro lugar, prevenir a infecção, o que pode ser feito por meio de vacinação e de higiene básica. Se uma infecção levou à sepse, ela deve ser reconhecida rapidamente e a fonte da infecção tratada com antibiótico. O tratamento precoce da infecção e o reconhecimento precoce da sepse salvam vidas. Se tratando de avaliação nutricional, o paciente deve ser triado e avaliado em até 72 horas. Então, os métodos de triagem, dos métodos de triagem que pode ser feitos nesse paciente, o mais indicado seria o Nutric, que é específico para paciente de UTI. Também pode ser realizada a avaliação subjetiva global e a antropometria. Então, a gente vai preconizar, né, verificar, analisar a perda ponderal desse paciente, a perda de peso desse paciente, a ingestão alimentar, o que esse paciente está conseguindo absorver da dieta. A gente vai verificar também a gravidade da doença, a comorbidade e a função do trato gastrointestinal. Muitas vezes será difícil avaliar esse paciente, né? Então, a gente vai ter que fazer o peso estimado, a altura estimada, para poder melhor avaliar esse paciente. Se tratando de terapia nutricional, a gente vai tentar preservar a vida desse paciente, né? Toda essa resposta, preservar o catabolismo exacerbado. Então, tem várias fontes que indicam a quantidade de caloria, né, desse aporte calórico. Tem as mais específicas que levam em consideração o IMC, certo? E tem as recomendações gerais, mas geralmente as recomendações vai ser de 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso. Então, é necessário avaliar a individualidade desse paciente e verificar qual caloria mais se encaixa. Mas, geralmente, né, as recomendações gerais vai ser de 25 a 30, certo? E é interessante a gente ir evoluindo aos poucos essas calorias. Então, e quando iniciar essa terapia nutricional integral? Então, a gente vai iniciar após a estabilização hemodinâmica. Então, a gente vai avaliar esse paciente, pode ser em torno de 24 a 48 horas após essa internação hospitalar. Então, vai depender do paciente. Também há diversas fontes, né, como a ESPEN. Ela indica a
a introdução, né, da terapia nutricional antes das 24 horas após a admissão. Mas já tem outras fontes que falam da primeira 24 horas a 48 horas do tratamento. Há também, segundo o guideline, que fala entre 24 e 48. E a Aspen entre 24 e 48 também após a cirurgia. Então, vai depender do paciente, quando o paciente estiver instável hemodinamicamente, para a gente começar a iniciar essa terapia interal ou parenteral, né? Dependendo do paciente. O paciente crítico, ele pode ter muitas complicações. Dentre elas, pode ser o distúrbio hidroeletrolítico, que seria quando os eletrólitos eles não estão adequadamente dentro das taxas físicas fixas necessárias para que possam exercer normalmente as funções. Então, a gente pode verificar alguns eletrólitos podem estar aumentados ou até diminuídos, né? Então, esse paciente pode ter hipernatremia quando a perda de água ela é maior que a de sódio. Então, o sódio vai ficar elevado, ou hiponatremia, quando há uma redução das concentrações plasmáticas de sódio. Pode ocorrer também hipocalemia, que seria o aumento, né, das concentrações de potássio, ou uma hipocalemia, que seria a diminuição das concentrações de potássio. Então, esse paciente crítico, ele vai cursar, esses distúrbios podem gerar em alcalose ou acidose, por conta da perda de eletrólitos, né? Como o cloro ou o bicarbonato. Então, uma acidose metabólica, ela vai refletir numa diminuição de pH, né? Então, menor que 7,35, e uma diminuição do bicarbonato. Então, se tratando de acidose metabólica, o pH vai estar diminuído e também vai ocorrer uma diminuição do bicarbonato. Se está tratando de alcalose metabólica, esse pH vai estar aumentado, maior que 7,35, e também vai ocorrer um aumento de bicarbonato. Então, ressaltando novamente, a acidose metabólica há uma diminuição de pH e de bicarbonato. A alcalose metabólica há um aumento de pH e de bicarbonato. Na acidose respiratória, vai ocorrer uma diminuição do pH e uma retenção de gás carbônico. Então, a acidose respiratória vai ser uma diminuição de pH e de gás carbônico. Já na alcalose respiratória, vai ocorrer um aumento de pH, também vai ocorrer a diminuição da pressão parcial de gás carbônico. Vou ver aqui uma questão que caiu na residência multiprofissional da UFG em 2018, certo? A questão é mais ou menos assim. O diagnóstico das alterações do equilíbrio ácido-básico é muito importante para definir a melhor conduta dieterápica em pacientes críticos. Esse diagnóstico é feito por meio de análise dos valores obtidos pela gasometria sanguínea. Desse modo, um paciente com pH elevado e pressão parcial de gás carbônico reduzido encontra-se. Então, a gente já dá para avaliar. Se o pH está elevado, então a gente já descarta toda e qualquer acidose. Então, se o pH está elevado, ele já está em alcalose. E aí a gente vai verificar se é em alcalose respiratória ou metabólica. Então, nessa questão, ela fala do pH elevado e não fala de bicarbonato. Então, se não fala de bicarbonato, então é uma alcalose respiratória. Porque se fosse uma alcalose metabólica, ia falar também que do aumento de bicarbonato, como falou da redução, né, da pressão parcial de gás carbônico, então esse paciente ele está em alcalose respiratória. A complicação que pode acometer o paciente crítico seria a constipação intestinal. Então, a gente tem que avaliar esses fatores que podem ocasionar essa constipação intestinal. Quais seriam esses fatores? Verificar o tratamento medicamentoso, o tipo de dieta, se está tendo alguma interação nutricional. Verificar também o repouso, se é devido a um repouso prolongado no leito. E verificar também quanto à hidratação. Será que esse paciente não está desidratado? Então, avaliar todos esses
fatores que podem levar a isso para tentar fazer o tratamento adequado para esse paciente. Complicação que é muito comum, muito frequente em paciente crítico é a diarreia. Então, a gente vai ter que verificar, será que é devido à terapia medicamentosa? Será que é devido a uma gastroparesia? Ou será que é uma intolerância à fórmula nutricional? Então, a gente já tem que avaliar todas as informações para tentar também solucionar, né, de forma mais adequada esse problema. Outro problema também que é muito comum seria a gastroparesia, que é uma síndrome causada pelo atraso no esvaziamento gástrico, sem ter alguma obstrução mecânica. Então, está demorando esse esvaziamento, mas não tem nada ali obstruindo. Então, esse problema pode ocasionar náuseas, vômitos, saciedade precoce e uma distensão abdominal. Então, o que a gente tem que fazer? Interromper essa terapia nutricional por 6 horas e avaliar se ainda continua. Caso ainda continue, a gente tem que diminuir essa taxa de infusão, né? E o médico iniciar uma terapia medicamentosa ou caso não melhore, né? Depois da gente diminuir essa infusão, tratar medicamentosamente, caso não melhorar, a gente vai tentar fazer outro posicionamento, né, dessa sonda para verificar se soluciona esse paciente. Caso o paciente, depois dessa interrupção que a gente fez, se o paciente melhorar, a gente pode progredir com a terapia nutricional. Outro problema que pode acometer esse paciente seria a síndrome de realimentação, que essa síndrome ela vai ocasionar, né, pode resultar em várias complicações metabólicas para esse paciente. Então, geralmente essa síndrome vai ocorrer em paciente que esteve em jejum prolongado e depois vai ser quando ele for realimentado. Então, se não for realimentado de forma cuidadosa, pode resultar em vários distúrbios, né? Tais como distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, cardíacos, musculares e até hematológicos. Então, a recomendação, se esse paciente tem risco, né, de ter essa síndrome de realimentação, a gente vai começar essa dieta de forma gradual, né? Começando com um aporte calórico de 5 quilocalorias e depois evoluindo, aumentando, né? Então, a gente vai evoluir geralmente de 3 a 5 dias, né, para a meta calórica total. Então, vai ser uma evolução gradual. E, posteriormente, fazer a recuperação de vitaminas e minerais nesse paciente.